Você tem tudo, mas ainda sente vazio? Se essa pergunta tocou algo dentro de você, talvez a resposta já esteja silenciosamente presente na sua mente. Antes de continuar, quero te pedir algo simples, mas importante. Se este vídeo te fizer pensar diferente, se te ajudar a olhar para dentro de um jeito novo, curta, compartilhe e deixe um comentário com a sua reflexão. Assim, além de fortalecer o canal, você ajuda essa mensagem a chegar para outras pessoas que talvez estejam no mesmo lugar que você agora. Vivemos em um mundo que nos ensinou a correr atrás de metas, conquistas, títulos, status, validações, e muitas vezes conseguimos. O emprego que queríamos, o carro que sonhamos, a casa que planejamos, a rotina que parecia perfeita. Mas aí vem o momento silencioso, aquele instante em que, de repente, mesmo com tudo isso, você sente um peso invisível, um eco interno que pergunta: é só isso? O vazio não é falta de coisas, é falta de sentido. E esse é um ponto que muitos não percebem, porque o mundo nos convenceu de que sentido se compra, se acumula, se mede por aplausos ou pelo olhar de admiração dos outros. Mas não é assim. O sentido não é algo que você coloca na prateleira ou no cofre. Ele é construído no espaço mais íntimo de todos, dentro de você. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, viveu cercado de poder, luxo e influência. Se alguém tinha tudo aos olhos do mundo, era ele. E mesmo assim, suas anotações mostram que ele lutava contra a sensação de que nada disso, por si só, era suficiente. Ele escrevia para si mesmo, lembrando que a verdadeira paz vem de viver em alinhamento com a sua natureza e não de colecionar vitórias vazias. O problema é que o mundo moderno nos alimenta com um ciclo constante de dopamina. Um novo celular, uma viagem, um aumento, mais seguidores, mais curtidas. Cada uma dessas coisas dá uma onda rápida de prazer, mas que se dissipa tão rápido quanto veio. E aí você se vê procurando a próxima dose, como um viciado em pequenas e fugazes recompensas. Até que percebe que, apesar de ter tudo, a sua alma está subnutrida. Talvez o vazio que você sinta seja um pedido silencioso para parar de viver no automático, para olhar para o que realmente te move e não para o que te empurraram a desejar. O perigo de viver assim é que você começa a confundir o que é essencial com o que é urgente e se perde no excesso. O estoicismo nos ensina que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. E entre as que dependem está a nossa atenção. Para onde ela está indo? Para fora, para o barulho do mundo, ou para dentro, para a construção do seu próprio sentido? O vazio, muitas vezes, é só a ausência dessa atenção voltada para dentro. Sêneca dizia que a vida não é curta, o problema é que nós a desperdiçamos. E desperdiçar não significa apenas não fazer nada. Muitas vezes significa fazer muito, mas de forma desconectada. Viver cheio de tarefas, metas e conquistas, mas não nutrir aquilo que nos dá âncora, propósito, virtude, presença. Talvez você conheça pessoas que parecem ter menos do que você, mas vivem com mais paz, mais alegria, mais clareza. Isso não é mágica, é escolha. Elas aprenderam que a vida é mais leve quando você não precisa provar nada para o mundo, quando você vive de acordo com o que acredita e não de acordo com a expectativa alheia. O vazio é um professor silencioso. Ele não grita, não exige, não ameaça, apenas se instala e espera que você o encare. E quando você decide olhar para ele, percebe que não é um inimigo, é um convite. Um convite para reconstruir de dentro para fora, para parar de buscar no externo o que sempre esteve disponível no interno. Nos próximos minutos, vamos aprofundar essa reflexão. Vamos entender como identificar o vazio disfarçado, como não cair nas armadilhas que o mundo coloca para preenchê-lo com distrações e como começar a construir uma vida com significado real. Ter tudo sem ter paz é como morar em um palácio que por dentro está vazio. É aqui que começa a verdadeira virada. O vazio
não é o fim do caminho. É uma encruzilhada. Ele te coloca diante de uma escolha: continuar tentando preenchê-lo com o que nunca vai bastar ou começar a buscar aquilo que realmente alimenta a alma. E aqui, o estoicismo nos oferece um mapa. Não um mapa com rotas fixas, mas com princípios que funcionam em qualquer cenário da vida. O primeiro deles é o princípio da auto-honestidade. Para enfrentar o vazio, você precisa parar de mentir para você mesmo. Quantas vezes você disse "está tudo bem", quando na verdade não estava? Quantas vezes se convenceu de que era só uma fase, quando já sabia, lá no fundo, que não estava vivendo de forma alinhada com quem você é? Essa sinceridade radical é desconfortável, mas libertadora. Ela abre espaço para mudanças reais. Imagine que a sua vida é como uma casa. Por fora, ela pode parecer impecável, mas se por dentro há rachaduras, infiltrações e móveis quebrados, cedo ou tarde isso vai transparecer. O vazio é essa infiltração. E assim como em uma casa, você pode fingir que não vê, pode empurrar com a barriga, mas se não cuidar, o dano se expande. A diferença é que no interior humano, a reforma não começa com martelo e prego, começa com silêncio e reflexão. O segundo princípio estoico é a distinção entre o que depende e o que não depende de você. Parece simples, mas muda tudo. O que não depende de você, a opinião dos outros, o que já passou, o que ainda não chegou, a forma como o mundo gira. O que depende de você, o seu foco, o seu esforço, as suas escolhas diárias. Quando você investe energia apenas no que pode controlar, o vazio perde uma de suas principais forças, a ansiedade pelo que está fora do seu alcance. O terceiro princípio é a prática da presença. Quantas vezes você já esteve fisicamente em um lugar, mas mentalmente estava longe? O vazio se alimenta disso. Estar presente significa sentir o sabor do café, ouvir de verdade quando alguém fala, respirar fundo e perceber que está vivo agora, não no passado nem no futuro. Marco Aurélio dizia: "A vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela." Outro ponto essencial é a armadilha das comparações. O vazio cresce quando você mede a sua vida pela régua alheia. É como tentar completar um quebra-cabeça usando peças que não são suas. Por mais que pareçam se encaixar, sempre vai faltar algo. E pior, você vai se perder de si mesmo nesse processo. Pense na sua vida como um jardim. Você pode ter o terreno mais fértil do mundo, mas se passar o tempo todo olhando para o jardim do vizinho, o seu vai se encher de ervas daninhas. O vazio, muitas vezes, é apenas o resultado de um jardim mal cuidado. O quarto princípio é a busca por virtude. Viver de forma virtuosa é a verdadeira riqueza. Virtude não é um conceito distante, é agir com coragem, justiça, sabedoria e temperança. É fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Quando a sua vida se ancora nesses pilares, o vazio começa a se encolher. Talvez agora você se pergunte, mas como começar? Comece pequeno. Pare de esperar um grande momento. Separe 10 minutos do seu dia para ficar em silêncio. Diga não para algo que não está alinhado com seus valores. Agradeça pelo que já tem, em vez de reclamar pelo que falta. Também entenda que sentir vazio, às vezes, é parte natural da vida. Ele não é uma doença, é um lembrete. Assim como a fome física nos lembra que precisamos nos alimentar, o vazio nos lembra que precisamos nutrir o espírito. Gandhi viveu de forma simples, mas carregava um propósito tão grande que nada poderia arrancar dele. É essa força que preenche e silencia o vazio. No fim das contas, a pergunta não é por que eu sinto vazio, mas o que esse vazio está tentando me mostrar. Ele pode estar apontando para uma vida vivida com pressa demais, para relações que não te nutrem, para escolhas feitas para agradar os outros ou para a ausência de momentos de introspecção. E se você tiver coragem de ouvi-lo, ele se tornará não um peso, mas um guia.
Não desperdice essa vida tentando colecionar troféus que só brilham por fora. Construa algo que brilhe de dentro para fora. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe nos comentários a sua reflexão mais sincera sobre o que preenche a sua vida de verdade. Você não está sozinho nessa busca, e eu quero que você saiba e sinta que você tem muito mais força, clareza e capacidade de preencher a sua própria vida do que imagina. Essa é a sua maior riqueza.